Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais uma live aqui com vocês, sempre ressaltando a minha satisfação com todos, a minha satisfação com vocês que estão acompanhando o nosso trabalho aqui e dizendo para vocês que é sempre um prazer, uma honra estar trazendo para vocês esse conteúdo de grande trabalho, de grande emoção para mim, porque para mim eu acho que a Umbanda é muito mais do que incorporar, né? Eu sempre falo isso, sempre bato nisso, que eu acho que a Umbanda ou qualquer outra religião que a pessoa segue é muito mais do que só ir, só fazer, só vamos dizer assim, cultuar. Eu acho que o esclarecimento, a tornar didático coisas que muitas vezes a gente tem sabe, aquela pulguinha atrás da orelha, isso para mim é muito importante, porque daí gera melhores médiums, melhor assistência, melhores indivíduos quanto crenças na Umbanda. E aí posso relatar as outras religiões, mas eu me deparo e me amparo na Umbanda, que é a nossa religião, né? Então eu tendo esse leque de explicações, eu dando essa vamos dizer assim, essa diversificação para vocês, eu tenho certeza que eu estou criando para vocês melhores seres humanos e melhores condições para vocês entenderem a nossa religião. Isso me deixa muito contente, muito feliz, vocês não sabem como. Bom, gente, hoje o nosso tema, o nosso trabalho vai em cima de uma grande dúvida, tá? Que paira sobre muitas pessoas, até mesmo, gente, sobre gente das antigas, gente que é umbandista das antigas, gente que trabalha com religião já há muito tempo, tá? E eu, para trazer esse tema, né, eu conversei com várias pessoas, eu me predispus, vamos dizer assim, a abrir a minha mente, a abrir a minha, vamos dizer assim, a minha forma de pensar, para que eu possa trazer o melhor para vocês, tá? Vou dar, claro, a minha opinião, mas é mais assim um amparado. Existe briga entre orixás por uma cabeça de uma pessoa, uma coroa de uma pessoa, de repente o orixarinha é de frente, mas um orixá querendo ser de Ojuntó. Existe briga, existe conflito? Vamos lá, então. Nós temos que entender uma coisa, gente. Quando a gente nasce, quando a nossa mãezinha lá faz o parto e a gente nasce, tá? Pra Umbanda, tá, gente? A gente nasce com um sol. O que é esse sol? Esse sol nada mais é do que o nosso anjo de guarda. É aquele regente que vai nos reger a vida inteira, sendo nós umbandistas, sendo nós católicos, sendo nós espíritas, sendo nós qualquer religião que nós decidimos, nós temos um anjo de guarda, nós temos alguém que uma energia que nos guarda, que nos mostra o nosso caminho. Cabe a nós, enquanto pessoas, traçar esse caminho para conhecer ou não, né? Eu posso passar uma vida inteira e não ter contato com esse tipo de coisa. Eu posso passar uma vida inteira e caminhar e conhecer, estudar, trabalhar em cima dessa energia que me rege, no caso, né? Então, o que faz, vamos dizer assim, essa energia ter conflitos com outras energias? Quando eu falo de energia, eu estou falando de entidades, eu estou falando de orixá, eu estou falando de caboclos, tá? O que faz essa energia entrar em conflito? Se entrar, é quando a gente altera essa energia pelas mãos humanas. Quando eu chego numa casa de orixá, quando eu chego numa casa de Umbanda, quando eu chego num candomblé, quando eu chego em qualquer local onde eu vou mexer com a minha energia espiritual, sendo a casa que for, o ensinamento que for, tem que haver
uma coerência e uma condicência daquela energia com aquele rito que estará sendo feito. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Fora da Umbanda, tá? Espiritismo. De repente eu sou um médium kardecista que estou ali só para fazer, vamos dizer assim, psicografia escrita. Mas durante o meu curso de trabalho, durante vamos dizer, o meu desenvolvimento mediúnico, dentro do espiritismo, claro, né? Eu traço uma caminhada mais para o desenvolvimento de absorver energias terceiras, né? E deixo de lado, vamos dizer assim, a questão da psicografia. Mas vamos dizer, por uma vontade de mentores, não dos mentores espirituais, mas de mentores da casa que eu frequento, porque a casa que eu frequento necessita de mais pessoas para a incorporação, que no espiritismo a incorporação é diferente, né? A passagem é diferente, né? Então, assim, vai moldando, as pessoas vão moldando a pessoa conforme, né, a necessidade daquela casa. Vamos trazer para Umbanda, tá? Bom, gente, eu chego na casa lá da assistência, né? Eu tomo meu passe, eu faço as minhas preces, eu cultuo aqueles santos que estão ali, e chega um momento que a entidade diz para mim assim: ó, fulano, eu preciso que tu desenvolva, é necessário um desenvolvimento, é necessário um estudo, é necessário isso, é necessário aquilo. Perfeito, concordo com tudo, é o que eu quero, mas na hora de definir as preparativas, ou seja, as condições para que eu possa seguir o meu caminho, tá? As coisas vão, em vez de acordo com aquilo que eu nasci, com aquilo que o meu sol irradiou quando eu nasci, há uma moldagem pela mão daquele sacerdote, daquele irmão mais graduado, que vai dizer: não, eu preciso de uma pessoa que trabalhe mais com Oxum, eu preciso de uma pessoa que trabalhe mais com Oxóssi. E moldo pela minha mão, né, essa pessoa para trabalhar com essas guias. Isso pode, Thiago? Pode, mas é errado. Ou seja, eu estou tirando a autonomia da energia perspectiva daquele médium, estou moldando-a conforme a minha necessidade e a necessidade do meu terreiro. E aí sim acontece o que a gente chama de briga espiritual. Que nem é briga, é um conflito de energias na cabeça do médium. Porque isso ocorre muito, até nem não tanto na Umbanda, mas no Batuque e no Candomblé. Quando a gente chega no Candomblé e se depara da seguinte questão: você é de Ogum, ah, beleza, que lindo, que maravilhoso. Mas o pai de santo lá, por não sei o que, no jogo dele lá, nas coisas dele lá, ele tirou que você é do Oxóssi. E aí você vai fazer rapagem, você vai fazer obrigação, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E o Ogum tá lá gritando, porque você vai dar comida de Oxóssi e você não vai dar nada para Ogum. E aí a sua vida começa a não andar nem para frente, nem para trás, nem para o lado, nem para o outro, nem para o lado, nem para o outro. E você diz: meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Você começa a colocar a culpa na religião, porque a religião, de uma certa forma, foi aquilo que você tentou buscar e não consegue traçar. E você fica agoniado porque, ué, que loucura é essa? Porque você não entende o que está acontecendo com você. Muitas vezes você nem vira no santo, porque o santo não consegue se firmar na sua cabeça, mas o seu pai de santo continua insistindo que você é de Oxóssi. E aí você já cumpriu a obrigação, você já tem tudo. Aí você, insatisfeito com tudo isso, você sai da casa. Você sai da casa, não quer mais aquilo ali, não é aquilo que você... Mas aí você não quer sair da religião.
E aí você encontra outra casa. Que no jogo ali ele mostra, não, meu Deus do céu, seu santo foi feito errado. Sua energia de nascimento foi trocada por uma energia que nada tem a ver com você. Foi interpretado mal o jogo. Daqui a pouco eu vou trazer para Umbanda isso, tá, gente? Eu estou fazendo uma conexão. E aí é que vem o grande problema. E aí é que vem a briga entre o orixá. Por quê? Porque um quer, outro não vai deixar a cabeça do médium, e os dois ficam lutando por aquele médium, com as armas que eles têm. Ah, mas isso, claro, a cabeça vai, né, vai fervendo, vai fervendo. O que se faz? Se faz rituais para acomodar o orixá certo e afastar aquele orixá errado. Isso no candomblé. Na Umbanda não se faz orixá. Perfeito, obviamente. É o desenvolvimento, você vai nascendo aqueles guias, vai evoluindo aquela gama de, né, de guias espirituais, Exus, caboclos, perfeito. Mas você é necessário colocar na sua cabeça as ervas certas daquele orixá, do seu orixá de frente, para que aquela energia fique condensada na sua cabeça e parte daí a sua evolução mediúnica, para que você possa energizar a sua cabeça. Chega lá na casa de Umbanda, você feliz da vida, que vai iniciar o seu trabalho espiritual, né, a sua caminhada espiritual, e aí você se depara com aquele babá, com aquela iá, que vai lhe dizer assim, não, você é da Oxum. E você não tem nada de Oxum. Você tem tudo de Inhansã, mas não tem nada de Oxum. E aí ela não, às vezes a casa não tem jogo, às vezes é pela intuição, é pela, vamos dizer assim. E aí você faz as suas ervas, todas elas, as suas guias, as suas ervas, todas elas para Oxum. Você prepara um homolocum para Oxum, você prepara as ervas da Oxum, você faz o seu banho de cachoeira. Inhansã tá ali, tá ali, tá ali. Aí você começa a desenvolver. E no primeiro desenvolvimento vem um caboclo ou uma cabocla da linha da Inhansã. E você se assusta, porque, ué, mas o que tem a ver com isso? Uma Oxum para trazer um caboclo de Inhansã? Pode, até pode, mas não é muito convincente. Aí você começa a girar com caboclo ou cabocla da linha de Inhansã, com preta velha ou preta velha com uma conjuntura espiritual dentro da linha de Inhansã, e com Exu também dentro da conjuntura, mas aí a Oxum interfere nesses guias, botando a sua doçura, certo? E atrapalhando muitas vezes a confecção, e essa é a palavra certa, a confecção mediúnica de cada guia que vai aparecendo na sua cabeça. Então a sua coroa mediúnica, de uma certa forma, fica conturbada. Ela não é, na realidade, na Umbanda, ela não é tão fatal como no Candomblé, porque a Umbanda exerce o desenvolvimento, mas ela é, as características dos seus guias, eles são transtornadas e transformadas por esse erro deste babá, dessa iá, que na hora de zelar pela sua cabeça foi e fez errado. E aí volta a questão de briga de orixá. Essa briga, esse conflito energético também existe na Umbanda. Existe no sentido assim, por exemplo, era para mim receber um caboclo tupinambá, vamos supor, né? E eu estou recebendo um caboclo birajara, ou eu recebo os dois, porque, entendeu? Porque ou o caboclo não firma, ou o caboclo não tem a sua energia completamente em estado de exercício, porque a minha cabeça foi as ervas colocadas na minha cabeça,
O amiró feito com a erva foi feito errado. Como é que na Umbanda a gente resolve isso? Muito simples. Até é mais simples que no Candomblé. Na Umbanda nós temos uma coisa, tá, que a gente usa muito, que é a água do mar ou a água salgada. Se faz um banho salgado na cabeça daquela pessoa, se faz uma lavagem lavagem com pemba e sabonete da costa, tá? Sabão da costa, limpa-se toda a cabeça daquela pessoa e se firma para aquele orixá pedindo misericórdia. E aí sim se coloca as ervas certas naquela cabecinha ali. Porque na realidade nós não estamos fazendo um santo. Nós estamos abrindo a porta energética de novo para que ela possa, no desenvolvimento, recosturar, ou seja, remanejar toda a coroa mediúnica daquele irmão que está ali trabalhando. Então, a partir daí, aquele irmão vai reestruturar mediunicamente todos os guias. É despachado todo, se tiver sido feito guia para ele, é despachado todas as guias, é despachado tudo que ele tem de santo e é refeito tudo de novo com esse novo ritual. Então, o sabãozinho, sabe aquele sabãozinho, aquele sabão neutro, aquele sabão da costa, eu chamo de sabão da costa, mas não é aquele que se faz a lavagem da cabeça, aquele se faz com sal, entendeu? E o que acontece? Aquele sal vai tirar, vai abrir os poros da energia da cabeça. Ali você já faz o amiró daquele orixá, certo? E entra em cima e vai botando aquele amiró e vai chamando aquele orixá para aquela cabeça se reestruturar fisicamente. E o orixá que estava lá, e aquele amiró que estava com o sal, com as ervas certas, aquilo vai sendo substituído. Na Umbanda, sim. Porque nós não traçamos o orixá na Umbanda, nós não fechamos, nós não cultuamos o sangue do animal para a cabeça. Então a erva a gente faz uma troca. Agora, o que gera tudo isso? Por que se gera tudo isso? Por que se tem essa confusão toda? Muito simples. É quando nós temos pessoas, tá, que, de uma certa forma, tem a má condução de um trabalho, ou melhor dizendo, a não informação e a não percepção mediúnica. Quando eu falo percepção, tudo que eu falo aqui é mediunidade, tá, gente? A percepção mediúnica de que ela precisa entender o filho, entender a condição, e não é ela que diz não é ela que define o caboclo, o guia, o preto velho, não, e nem o orixá de frente. O filho já nasce com aquela luz. Ela só vai botar para fora, ela só vai acender aquela chama. A chama já existe, a fagulha já existe, ela só vai proporcionar a pulsação daquela fagulha para se tornar uma chama. A gente nunca vai pegar um irmão de corrente e vai dizer para ele assim, não, agora a partir de agora você só vai trabalhar com Ogum. Se ele na coroa dele não tiver Ogum, mas a minha casa falta Ogum, não tem tanto Ogum assim. Mas aí o problema é da casa. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Aí é que está a questão do conflito de energias. Quando as pessoas, porque a religião é feita de pessoas, tá, gente? Quando as pessoas, elas, por uma coisa chamada ego, por uma coisa chamada vontade própria, elas transformam as pessoas eu quero que a pessoa seja desta forma na minha casa, ou eu estou estragando a mediunidade dela, ou eu estou conduzindo essa pessoa pro fracasso, pro puro fracasso, porque daí a vida da pessoa não anda, a pessoa não consegue
os objetivos que ela assim está proposta a fazer. E a energia, e a cabeça dela, por estar com uma energia trocada, a cabeça dela começa a viajar, começa a ter pensamentos errados, muitas vezes, eu estou na Umbanda, mas eu não estou feliz. Claro que não está feliz. Mesmo que ela troque a Umbanda por outra religião, que trabalhe com espiritualidade, trabalhe com a cabeça, ela não vai se sentir feliz, porque a cabeça dela está completamente transtornada espiritualmente. A não ser que ela vá para uma casa onde as pessoas naquela casa ali tenham discernimento e tenha condições, e como eu falei agora há pouco aqui, faça a recondução da cabeça dela para o orixá dela e resolva o problema espiritual dela. Tá? Isso aí, gente, como é que eu vou explicar para vocês? Não agredindo ninguém. Isso aí é má conduta. Tá? Agora, quando nós dizermos, nós não podemos falar quando nós nascemos que há briga de energia. Porque o nascimento da pessoa, tá? O nascimento da pessoa, tá? Ele ocorre uma vez só. Tá? E no nascimento existe só um sol. Pode ter todo o panteão dos orixás querendo abraçar a criança, mas só um ampara. Só um está ali na hora que a mãe dá luz e espiritualmente vai amparar aquela criança. Mas de repente o Oxalá e o Xangô estão juntos pode. Só que amparar, pôr a mão naquele irmãozinho ali, só um põe. Tá? E aí tem duas formas de descobrir. Através do jogo de búzios, que é onde o oráculo que a gente faz para poder se comunicar com os orixás. As casas de Umbanda que tem o jogo de búzios se utilizam justamente para poder ajudar, e aí fortalece, diminui o erro, e fortalece aquela conexão com aquele orixá, ou tá, através do desenvolvimento, e aí para as casas que não tem jogo de búzio, através do desenvolvimento daquele irmão dentro da corrente mediúnica. Por isso que toda vez que você inicia na Umbanda, você recebe uma guia de Oxalá, porque você não tem santo ainda. Você não sabe o que vai chegar na sua cabeça. Você não sabe qual é a lapidação que vai ser feita na sua cabeça. Então eu não posso colocar uma guia de Xangô, uma guia de Iemanjá. Aí você vai estar com o pescoço recheado de guia. Não. Quem manda é Oxalá. Acima de Oxalá não existe ninguém. Então a gente dá de Oxalá porque... mas aí, Tiago, porque Oxalá é Pai Maior, primeira coisa. E se você for de Oxalá, a guia, você só vai reforçar a sua guia. Mas ela vai mudar daí para um Brajá no futuro, vamos dizer assim, de prontamento, enfim, vai ter todo... Mas você vai ter um Ajuntoco, Oxalá, claro, mas a gente dá do Oxalá porque é a iniciação. Tanto que o primeiro Amaci, tanto que o primeiro Amiró a ser feito, é um Amiró com a erva do Oxalá para acalmar aquele irmão, para abrir os poros, para abrir aquela cabeça, pedindo Oxalá misericórdia, para que ele possa ter consciência e assistência para que as ervas possam, vamos dizer assim, purificar aquela mente. As casas que não tem jogo. E por aí vai. E por aí vai, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai, até chegar ao ponto onde a pessoa já tem um preparo, já tem o conhecimento, as entidades já estão firmadas, as entidades já estão trabalhando, e aí as entidades vão falar: eu sou Caboclo X, da linha X, do Orixá X. Perfeito. É isso que acontece para quem não tem jogo. Tá? Vai se trabalhando, vai se evoluindo na Umbanda.
A Umbanda é uma eterna evolução, tá? Para quem tem jogo, facilita. Por quê? Hoje a maioria tem jogo, né? Se abre o jogo, se pergunta no jogo qual é o orixá de frente, X, qual é o ajuntó, Y, beleza. Através daí é que vão ser confeccionadas as energias através do desenvolvimento. Isso não muda na Umbanda, tá? Ou seja, toda Umbanda é desenvolvimento. Não existe você chegar na Umbanda e dizer assim, ah não, eu já tenho meu ajuntó, meu orixá de frente, eu não preciso desenvolver. Precisa desenvolver. Precisa lá se incorporar, precisa estudar, precisa saber, precisa conhecer, precisa saber o que é uma quartinha, o que é um charuto, o que é uma bebida, entendeu? Então isso tudo é desenvolvimento, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto, facilita o jogo porque no jogo a gente já tem uma direção, mas os caboclos que vão ser vamos dizer assim, distribuídos na coroa, eles podem cruzar entre os dois orixás, tanto o ajuntó quanto o orixá de frente, mas ele vai cruzar com o panteão todo dos orixás. Então, por exemplo, vamos supor, tá? Vamos fazer uma hipótese, tá? Que você é de Iansã, mas quando você trabalhar lá na sua terrinha, tá? Você tem uma cabocla de Iemanjá, não tem problema nenhum, tá? O que acontece? Essa Iemanjá, essa cabocla vem na linha de Iemanjá cruzada com a linha de Iansã, porque a seu orixá com a Iemanjá cruzou as energias e deu aquela cabocla ali para você trabalhar. Mesma coisa uma Oxum, cruzou com a Iansã e caboclo para trabalhar. As energias se cruzam, as energias se materializam, cruzam-se. Exu a mesma coisa, Preto Velho a mesma coisa, e aí quando assim se manifesta, quando assim tem a sua, vamos supor assim, a sua compreensão, ela vai dar o nomezinho dela. Não é o Tiago que vai dizer, ah não, tu é o pai Joaquim, tu é a cabocla Jurema, tu é o caboclo Ventania. De maneira nenhuma, tá? Porque senão a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 50 Ogum Beramar, 60 Oxum, 40 Iansã, e os outros caboclos, cadê? E as outras entidades, onde ficam? Por isso que dá muito erro. Por isso que dá muita gente saindo da Umbanda e e falando mal. Por quê? Foi para a Umbanda, tá? Trabalhou lá, fez lá suas obrigações todas, tá? E aí chegar lá, o sacerdote expressa, não, mas tu é filha de Obaluayê. Tem que fazer uma oferenda para o Obaluayê, tem que botar um amiró com as ervas do Obaluayê. Mas a tua mãe, o teu axé, é da Oxum. Quer dizer, aí teus caboclos todos querem para vir. Pode até ter um vínculo com o Obaluayê. E quando não troca-se ajuntó de frente e frente para ajuntó. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou de Iemanjá com Xangô. Tá? Isso aconteceu comigo, gente. Tá? Isso aconteceu comigo. Experiência própria. Mais novo, entendeu? Logo quando eu comecei, tá? Todo mundo dizia, não, até do Xangô. Até um Xangô, até o Xangô. Realmente, eu tenho um Xangô, muito bonito até por sinal. Mas, ele é meu ajuntó. Ele cruza com Iemanjá. Ah, mas ele na mitologia Yorubá, ele como é que ele vai cruzar? Nós estamos falando de energia. Nós estamos falando de energia. Nós estamos falando de... As energias se compilam. Tá? Eles se compilaram. E o caboclo que eu trabalho é Xangô, por eles dizer que ele é Xangô menino. Tá?
mas ele é da linha de Xangô com Iemanjá, tá? Porque como o Xangô tem linha com Oxum, o Xangô tem linha com Yansan, o Xangô tem linha com Nanã, o Xangô tem linha com Iemanjá, o Xangô tem linha com Oxalá, tem linha com Ogum. Os orixás vão se conversando. Aí eu pensava assim, tá, sou do Xangô, tudo bem, não tem problema nenhum, que bom, orixá maravilhoso, não sei o quê. Até que um belo certo dia, tá? Mas eu sempre tive uma coisa com a Iemanjá. Sempre tive um afeto, vamos dizer assim, um carinho muito grande por ela, né? E eu sempre dizia, eu não vou deixar de agradar a mãe Iemanjá nunca. Tá? E um dia, passando num lugar, né, eu sou muito curioso, muito curioso, né, e fui jogar, né? E não é que a mãe Iemanjá gritando ali que era minha mãe. Eu disse, tá, mas aí eu fiz a pergunta que estava na minha cabeça, porque tu fica com aquilo, né? Aí eu pergunto, tá, mas o Xangô, porque o Xangô vai brigar, o Xangô vai ficar bravo. Não, Tiago, o Xangô é o teu ajuntó, que na realidade no batuque seria o orixá de corpo, né? Seria o teu pai, no caso, né? Iemanjá tua mãe. Mas tua cabeça, Tiago, é do Xangô. Perdão, é da Iemanjá. Né? E aí eu dizendo... E graças a Deus eu nunca tinha feito santo na minha vida. Nunca fiz, né, no caso, né? Só Umbanda. E aí eu disse, tá, mas como que... Pois é os erros. São os erros. Aí vocês imaginem se lá atrás eu tivesse feito ervas de Xangô na minha cabeça. Aonde é que isso iria parar? Aonde é que isso ia... Quer dizer, mal não iria fazer, claro, lógico. Mas eu digo assim, a Iemanjá gritando, né, para que eu pudesse, melhor dizendo, para que ela assumisse o meu ori. E eu, claro, não sabia, né, gente? Eu na realidade, o que acontece? O que aconteceu na época? Né? A influência das pessoas, não, Xangô, vamos Xangô, entendeu? Não conhecia. E aí, claro, pessoas me abriram a minha cabeça, pessoas boas vieram até mim. Eu tive pessoas importantes na minha vida que me reconduziram para a religião, né? Que já são falecidos, né? Já não estão mais entre nós, né? Então, esse tipo de coisa acontece porque as pessoas, como eu disse para vocês, em duas hipóteses, ou elas querem moldar a pessoa por essência da sua terreira, ou elas, por vaidade, por egoísmo, muitas vezes por não saber interpretar. Hoje em dia até melhorou por causa do jogo de búzios, né? Mas antigamente os erros eram mais grotescos, porque olhava para ti e dizia, mas esse cara tem uma cara de Ogum, é másculo, é forte, trabalha na segurança, é Ogum, vamos dar Ogum para ele, que é Ogum é dele. E aí, quando nós víamos, o Ogum se transformava em Xangô, ou muitas vezes em Oxóssi. E aí? Aí, como lá no início do vídeo eu disse para vocês, o erro justifica a cabeça da pessoa ficar parada, não movimentar, não dá a sequência natural das coisas, entendeu? A primeira vez que eu trabalhei com o Xangô, que eu não sabia, claro, né, que era Xangô, e aí depois ele foi, disse que era, disse que veio, disse como era, né?
As pessoas falavam para mim, Thiago, tem tudo de Xangô, tudo, cabeça grande, papapá, e papapá, papapá. E aí fui convidado para entrar no batuque. E eu, muito curioso que sou, sempre fui, né? Fui ver o que era, fui ver acho que umas 4, 5 casas de batuque, mais que isso até, né? Até hoje eu vou quando a mãe permite, né? E aí, numa dessas, bem a revelação de que o Xangô, sim, é da minha coroa, mas como Ajuntó, não como orixá de frente. Porque aí é que tá, gente. A gente aqui na Umbanda a gente trabalha com Ajuntó e orixá de frente. A mesma coisa seria no batuque orixá de cabeça e orixá de corpo. Que no batuque ele tem as pernas, que seriam bará, no caso, né? Mas nós não trabalhamos com bará. Então nós temos o Ajuntó, né? Que fica ao lado da cabeça, né? E a cabeça, o orixá de frente, aquele que é à frente, aquele que te coordena, que é o orixá de frente. E aí foi onde eu soube que Iemanjá. E eu sempre tive muito afeto por minha mãe, entendeu? Nossa, desde que eu me conheço por gente, 2 de fevereiro para mim é sagrado, né? Mesmo não iniciado na Umbanda, eu sempre dei comida para ela. Mesmo não sabendo nem o que dar, eu dava cocada. Às vezes, muitas vezes pra ela. Muitas vezes minha mãe comeu canjica e cocada, né? Aí, claro, a gente vai estudando, a gente vai tendo noção, a gente vai se preparando e vai dizer, opa, cocada não. Existe uma comida para manjar, né? E hoje a gente dá a comida certa dela, sempre, entendeu? Hoje a gente tem um otá. Hoje a gente tem preparação, hoje a gente tem axé de visão e de audição, né? Então isso tudo foi amadurecendo. Mas passei sim, por, não digo uma troca, não digo uma briga de orixá, mas passei sim por uma confusão, né, de pessoas da terra, que de uma certa forma é o precursor de tudo, gente. Porque a confusão não é deles. A confusão é nossa. Gente, às vezes a gente diz assim, o culpado é o orixá. De maneira nenhuma. Culpados são os irmãos babás e aço que, como eu falei, fazem errado, né? Insistem em fazer errado. Não conhecem a pessoa, não tem uma entidade forte para chegar, botar a mão na pessoa e dizer, quem é que te cobre é A, B, C, D ou F. Não tem a paciência de desenvolver o irmão, porque hoje em dia é tudo expresso, né? Eu estou até com medo. Nesses tempos estava conversando com um amigo, dizendo assim, olha, eu tenho medo de assim, no futuro a gente entrar no WhatsApp ou em qualquer rede essas de internet e fazer uma corrente mediúnica através da internet, né? Incorporar na internet. Já tem, né? Eu acho isso um absurdo, né? Mas cada um sabe de si, né? Agora, o que eu quero dizer para vocês é que a briga, vamos dizer, essa briga pode até, eu me esqueci até de botar em aspas, não existe briga de orixá. Existe a confusão de feitura. Existe confusão na preparação do médium para o desenvolvimento. Quando não tem o jogo, ou melhor dizendo, quando não tem a ferramenta oracular, né, a gente tem que desenvolver. Existe um ponto na Umbanda que a gente tem, que abrange todos os orixás. A gente coloca o irmão no centro do Congar, a entidade chefe da casa é que vai conduzir aquele desenvolvimento. E a partir daí, aquele irmão vai desenvolver e vai
vai ser lapidado. Aí às vezes, claro, chega um Exu, às vezes chega um preto velho, às vezes o caboclo toma conta, não muito bem, aí, sabe, sai meio, mas é a lapidação. Isso é de aos pouquinhos, aos pouquinhos. É mais difícil, é mais arcaico? Sim, mas é Umbanda pura. Tá? Nós temos o auxílio oracular, então nos facilita para saber. Porque na realidade a Umbanda em si, ela não vai te pedir a tua frente e teu ajuntó. Não. Ela vai te pedir por quê? Porque tu vai trabalhar através do teu desenvolvimento. Vamos partir do ponto daí. Tá? Então tu vai desenvolver, por exemplo, vai desenvolver. E aí, claro, vai chegar um momento que teu caboclo vai falar: pá, eu sou fulano de tal. Através daí, a gente vai saber qual é a erva que vai dar uma miró, qual é a erva que vai fazer uma maci, qual é a erva que vai tomar banho, qual é a erva que vai fazer as guias. Isso tudo o caboclo vai falar. Até ali, vamos dizer assim, até 6 meses, um ano, é a miró com erva de Oxalá e vamos embora. Guiazinha de Oxalá guiazinha de Oxalá no pescoço e desenvolvimento. Esse é o trabalho. Essa é vamos dizer assim, essa é a engrenagem que tem que começar. Tá? Primeiro ponto, essa é a Umbanda. Segundo ponto, se eu tenho oracular, claro, daí eu vou tirar o oráculo justamente para já, vamos dizer assim, já ter eu vou chamar assim, uma vantagem. Entendeu? Mas continuo trabalhando com aquele médico, mas aí eu pulo, não é que eu pulo etapa, mas eu posso daí conduzir de uma forma, vamos dizer assim, diferente. Entendeu? No sentido de, em vez de usar ervas de Oxalá, eu já vou, ele é da Nanã. Então, então eu vou botar em vez do amiró para Oxalá, eu vou fazer um amiró de Nanã. Aí o amiró de Nanã vai se tornar uma maci daquele irmão, que, só esclarecendo, a miró é toda a seiva da erva que é retirada. A maci é a obrigação daquele irmão que se faz para reforço de cabeça. Entendeu? Então, aquele sangue verde, que a gente, para vocês entenderem, aquele sangue verde que está ali na vasilha se chama amiró. Toda a folha, toda a seiva de folha que é extraída se chama amiró, tá? Amiró de ervas. O ritual que se faz na cabeça dos irmãos para a consagração e a energização daquele irmão ali, para que ele possa iniciar na Umbanda, se chama amaci. Tá? Esclarecido isso, então voltando. Então, eu tendo essa ferramenta oracular, não é que eu pulo uma etapa. Eu coloco já, por exemplo, assim, em vez de eu fazer o amaci por Oxalá para abrir, eu já coloco o amaci direto do orixá daquela pessoa. Então, ele é do Obaluayê, então ótimo, não tem problema nenhum. Vamos fazer o miró de Obaluayê, com as ervas de Obaluayê, né? Vai ter mais a guiazinha do Oxalá. A guiazinha de Oxalá vai na vasilha do Obaluayê? De maneira nenhuma. A guiazinha do Oxalá é preparada com as ervas do Oxalá. Entendeu? Tá? E essas ervas, então você faz a cabeça do Obaluayê, a cabeça do Obaluayê e uma vasilha com a erva de Oxalá para molhar a guia do Oxalá. Tá bom? Feito isso, erva de Oxalá só vai na guia de Oxalá. Tá? Na cabeça vai o que é de Obaluayê. E aí, claro, o desenvolvimento vai traçando. Mas como o caboclo é do Obaluayê, porque o Obaluayê vai atrelar as energias com os outros orixás, tá? Toda vez que aquele irmão tiver reforço, é erva de Obaluayê. Estou citando o Obaluayê, mas cabe dizer que qualquer outro irmão que for de qualquer outro orixá vai reforçar com a erva do seu orixá. A não ser
Quem não tem jogo vai fazer no mínimo 6 meses, tá? Não chega a um ano, tá? A erva de Oxalá, e aí a gente pergunta pro caboclo: qual é o seu nome? E o caboclo vai dizer. A partir daí, a gente pega esse caboclo, entendeu? E vai traçar o amaci mediante a erva daquele caboclo. Como é que a gente faz isso? Simples. O caboclo, por exemplo, pena verde, Oxóssi. Pena branca, Oxalá, com Oxóssi. Entendeu? Caboclo 7 lírios, Oxum. Então aí a gente vai traçando. E às vezes até a gente pergunta: qual é o orixá que está te mandando? E o caboclo fala também. Entendeu? Então, esse questionamento é feito para que a gente tenha um norte para trabalhar com aquele médium. E aí zera, vamos dizer assim, fica praticamente nula o conflito de energias que aquele irmão vai traçar. Porque não tem conflito. Entendeu? Aí não tem erro humano. Porque todo conflito de energia, meus irmãos, toda briga, como eu falei, como nós botamos no nosso briga de orixá, é dada-se através dos erros que são cometidos pelos irmãos, pelos caciques que não fazem o correto. Quem tem jogo, peraí, vamos pegar primeiro, vamos fazer, depois a gente joga para não. Se tem o jogo, se tem a ferramenta oracular, antes de qualquer coisa que se coloque na cabeça, é necessário, é fundamental, tá? Se consultar o oráculo. Sendo ele umbanda, sendo ele candomblé, sendo ele batuque. Tá? O oráculo é que vai definir a caminhada, a estrada que vai se movimentar. Tá bom? Deixa eu ver o nosso tempo, porque hoje nós estamos grandes. Hoje nós estamos falando bastante. Meu Deus do céu. Já foi quase 1 hora. Gente, então para finalizar, briga de orixá existe? De maneira nenhuma. Porque cada um nasce com o sol. Cada um nasce com um anjo de guarda. Cabe aos zeladores explorar corretamente esse anjo de guarda. Tá? Cabe às pessoas que estão na Terra trabalhando para esses orixás terem a ciência e a consciência de que fazer o certo. Eu só não tenho nenhum Ogum na minha casa. Não vai continuar não tendo Ogum. Aquele irmão é de Xangô. Como é que tu vai ter Ogum na tua casa? Né? Então vamos respeitar o sol de cada um. Vamos respeitar aquele irmão, aquelas energias que nasceram com aquele irmão ali. Que daí não tem conflito nenhum. Bom, gente, só para finalizar então, eu quero agradecer a todos. Quero agradecer meus irmãos de corrente. Quero agradecer aos irmãos que sempre estão comigo. Tá? E quero agradecer e dizer que as nossas agendas estão a todo vapor. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que quer conversar comigo, para nós conversarmos através do oráculo de Búzios, porque o oráculo de Búzios na Umbanda é tão forte quanto o oráculo de Búzios em qualquer outra religião, vem conversar comigo. Vem me dar o prazer de te orientar, tá bom? Vem me dar o prazer de fazer você, vamos dizer assim, de construir para você um caminho, e um caminho certo. Tá? Porque é aquela coisa, a gente tem vários caminhos, mas um caminho de luz, um caminho de paz, tá bom? De segunda a sábado, das 8 às 8 da noite. Estou esperando vocês, tá bom? Quero desejar um feliz final de semana para todos, tá? E dizer para vocês que a gente fica muito feliz e até semana que vem, se Deus quiser, certo? Ele há de querer, certo? E o meu beijo, o meu saravá, e fiquem com Deus.